A paz do Senhor, queridos irmãos, queridas irmãs, estamos aqui para mais uma lição da Escola Bíblica Dominical da classe de adultos no programa EBD em Síntese Podcast. Este programa é de responsabilidade do DENEC, Departamento de Ensino e Educação Cristã da Assembleia de Deus no estado do Rio Grande do Norte. Nós somos da equipe 3 de Mossoró, que é formada pelo pastor Fábio Henrique, pela irmã Ceição Lima e pelo professor Joseone Silva. Eu saúdo a todos vocês com a paz do Senhor e também a nossa equipe. Paz do Senhor, professora Ceição. A paz do Senhor, pastor Fábio, professor Joseone. Amém, professor Joseone, paz do Senhor. Paz do Senhor, pastor Fábio, paz do Senhor, professor Ceição. Que Deus nos ajude nessa lição. Tema maravilhoso que é o propósito de missões. Qual é o propósito da igreja e qual é o nosso propósito a respeito de missões, né? Amém, meus irmãos. Hoje vamos estudar a lição de número 13. A lição 13 será estudada nas nossas classes de escola bíblica dominical em nossas congregações no dia 24 de dezembro de 2023, véspera de Natal. Mas a escola bíblica dominical não para, né? A escola bíblica dominical não tem feriado, e nem férias. E nós estaremos estudando no dia 24 de dezembro a lição 13, que tem como título O Propósito de Missões. O texto áureo da nossa lição se encontra em 1 aos Coríntios, capítulo 9, versículo 16, que diz assim: Porque se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação. E ai de mim se não anunciar o evangelho. E a verdade prática declara: pregar o evangelho a toda criatura não é uma opção, mas uma imposição divina. A nossa leitura bíblica em classe se encontra em Apocalipse, capítulo 5, versículos 9 a 14. Professor Joseone, que objetivos temos nesta lição de hoje, que, por sinal, é uma lição menor, não é isso? Tem menos tópicos que as demais. Isso mesmo. Nosso objetivo 1 é apontar o alvo da obra missionária, né? Qual o seu propósito. E o objetivo 2 é conscientizar que cada cristão é responsável por essa missão, ou seja, em cumprir esse propósito. Esses são nossos objetivos. Isso mesmo. Professora Ceição, a palavra-chave da nossa lição de hoje é propósito, né? Inclusive, é uma palavra que está na moda hoje em dia em muitas pregações, propósito, processo, etc. Mas, no contexto da nossa lição de hoje, qual em termos de considerações iniciais, de introdução à nossa lição, qual é o propósito da igreja com a obra missionária? Qual é a missão da igreja? Por que a igreja está aqui na Terra se envolvendo com missões transculturais? Quando uma igreja local envia uma família missionária para um outro país fazer missões transculturais, ela deve objetivar o quê? Ela envia com qual propósito? Olha, pastor Fábio, nós sempre nos fazemos lembrar das palavras de Jesus, né? Para que a gente esteja conectada a que propósito é esse, nós nos lembramos sempre do ide de Jesus, que ele ordenou. E aí o propósito de toda essa lição, desde o começo, é fazer realmente com que cada crente, né, não separando aí o crente do missionário que vai, mas que cada um se sinta responsável, se sinta parte nessa missão, nesse objetivo de fazer o nome de Cristo conhecido em todo o mundo. Isso mesmo, meus irmãos, o propósito da obra missionária transcultural está, vamos dizer assim, firmado aí nas palavras de Jesus, que ele falou na grande comissão após a sua ressurreição. Marcos 16:15, ele disse: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Mateus 28:19-20, ele disse que os seus discípulos fossem por todas as nações, por todas as etnias, fazendo discípulos, ensinando-os a guardar tudo aquilo que Jesus tinha
ensinado, né? Fosse pregar o evangelho. Então, o propósito da obra missionária é pregar o evangelho a toda criatura, é discipular os convertidos, e edificar a igreja, falar de Jesus e praticar as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Então, isso é importante. E esse propósito da obra missionária, a evangelização, ela é de alcance global, é pregar o evangelho a toda criatura, não importa a língua, a cultura ou o contexto econômico, cada pessoa deste mundo deve conhecer a respeito de Jesus e de sua mensagem de salvação. Eu costumo dizer que toda criatura tem o direito de ouvir o evangelho, e a igreja tem o dever de pregar o evangelho a toda criatura. É verdade que uma só igreja local não tem capacidade de enviar missionários para todos os países do mundo, para todas as cidades, isso seria impossível. Mas cada uma fazendo a sua parte, o todo será bem realizado. Professor Joseone, o alvo da obra missionária, entrando aqui no tópico 1 da nossa lição, tópico 1.1, o fundamento da realidade salvífica. O comentarista aqui, ele lembra a leitura bíblica em classe, a questão de Apocalipse, qual que seria o fundamento da realidade salvífica, de acordo com o nosso comentarista. A Bíblia Sagrada, ela revela que qual é o propósito de Deus? A redenção de toda a humanidade. Então, este é o maior propósito e o maior alvo, né? E através desse propósito, aí vem a natureza do evangelho, que é a salvação, a reconciliação e a transformação, né? E a missão da igreja é cumprir este propósito de Deus, como corpo de Cristo, né? Chamado para proclamar o evangelho a todas as pessoas, independente de raça, né, etnias, então, para que seja abrangente universalmente a salvação e a transformação de toda a humanidade. Então, este é o alvo maior da obra missionária, que a igreja é impulsionada e sabemos que quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo de Deus. E como em Apocalipse fala, deixa bem claro já na nossa leitura bíblica em classe, né, que o propósito é justamente que os homens todos conhecessem a Deus, né? Diz que fizesse reis e sacerdotes, quando a gente lê Êxodo do capítulo 19, a gente vê esse propósito para a nação de Israel, que todos tivessem acesso a Deus. Então, basicamente, é a redenção de toda a humanidade, o alvo de Deus. Isso, inclusive, em Apocalipse, capítulo 5, versículo 9, diz que Jesus, com o seu sangue, comprou pessoas, comprou para Deus pessoas de toda a tribo, língua, povo e nação. Então, todas as pessoas, de todas as etnias, de todos os lugares, eles, vamos dizer assim, são alcançados pelo amor salvífico de Deus, né? Todos, como eu disse, todos têm o direito de ouvir o Evangelho. E é interessante, em Apocalipse 7:9, na visão dos mártires da glória, né, diz que depois disso olhei e diante de mim estava uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, de pé diante do trono e do Cordeiro, com vestes brancas e segurando palmas. Então, nós vemos aí essas expressões, parece até redundante, mas é a força com que o texto emprega para chamar a atenção de todos nós, né? Que tem salvos, tem pessoas de todas as nações, tribos, povos e línguas, e isso faz com que a gente tenha a responsabilidade de anunciar o evangelho a todas essas pessoas, né? Lucas 24, 47, Jesus também deixou muito claro essa questão da universalidade da obra missionária, né? Disse que em seu nome seria pregado o arrependimento para perdão de pecados a todas as nações, ou a todas as etnias. Paulo, falando no seu discurso lá em Atos dos Apóstolos, ele disse que Deus, não levando em conta o tempo da ignorância,
anuncia agora a todos os homens, em todos os lugares, né, que se arrependem. Então, professora Sessão, conforme diz aqui o tópico 1.2 da nossa lição, nós temos aí como alvo da obra missionária o propósito global de evangelizar pessoas de todas as nações, povos, línguas, tribos, não deixando ninguém para trás, não é isso? É verdade. Nós precisamos nos lembrar do que foi decretado, né, em Romanos, a realidade da condição de todo ser humano, para que assim a gente possa ser movido, na verdade, de uma compaixão até para orar, lembrar da realidade dessas pessoas, de que eles podem e estão, na verdade, segundo a palavra de Deus, estão condenadas, né, a viver a eternidade separada de Deus, a menos que a realidade do evangelho chegue para essas pessoas. E daí o tamanho, o peso do compromisso nos ombros de cada cristão, né, de cada servo do Senhor, de cada pessoa que recebeu e entendeu essa mensagem, né? Tem uma frase de um pregador, que agora me foge o nome à memória, mas ele disse que pregar o evangelho é um mendigo, né? Dizendo a outra onde é que tem pão, contando a outra onde é que tem pão. Então, a gente precisa olhar para a nossa realidade e dizer, Senhor, fui alcançado por essa graça, né? E agora eu preciso anunciar a outras pessoas que existe uma salvação, existe um meio, mas aí precisamos conectar com essa realidade. Todo ser humano, todos estão longe da glória de Deus. Então, não importa a cultura, não importa a etnia, essas pessoas precisam chegar à realidade do pecado, à realidade da condenação eterna e à realidade de que existe um Salvador, que existe um caminho. E aí nós trazemos à nossa consciência essa obrigação, na verdade, uma missão que precisamos atender à voz do nosso Senhor, de anunciar, tanto individualmente, pelos meios que estão às nossas mãos para fazer Cristo conhecido, não importa a quem seja, nem a cultura a que pertença, mas nós temos essa missão, tornar Cristo conhecido, não como um líder importante, como muitas pessoas às vezes querem diminuir e colocar aí uma condição assim, não, foi um filósofo, foi um revolucionário, não, Jesus é o Salvador. Existe uma condição da alma humana, e essa condição da alma humana, só quem pode mudar é Jesus. Daí a importância do alcance do evangelho ser mundial, ser global. Todas as pessoas do mundo inteiro precisam saber dessa realidade, da condição da sua alma, e que só há um Salvador capaz de salvá-los. Isso mesmo, professora Seição. É muito importante, meus irmãos, que entendamos isso. A realidade do pecado é universal. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não há nenhum ser humano, não há nenhum grupo étnico, não há ninguém que não tenha sido e que não seja afetado pelo problema terrível do pecado que leva como consequência maior a danação eterna, a condenação no inferno. Então, se o problema é universal, a solução para o problema também é universal, porque a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, a solução também é universal. Mas a Bíblia diz mesmo em Romanos, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas como invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Então, é fundamental o envolvimento da igreja nesse propósito global de missões. E Jesus, em Atos 1:8, ele diz, mas recebereis o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Então,
querido irmão, querida irmã, o alvo da obra missionária é apresentar o plano de salvação a todo pecador, tanto tanto aos povos originários que vivem numa condição, numa realidade de vida muito diferente daqueles que vivem nas grandes megalópolis do mundo. Todos são pecadores, todos pecaram, todos são destituídos da glória de Deus e precisam de Jesus. Já entrando no tópico 2 da nossa lição, professor Joseone, não sei se você quer ainda apresentar algum comentário, alguma coisa em relação ao tópico 1, mas no tópico 2 fala de pregar o evangelho, a responsabilidade de todo cristão. Então, diante disso, qual é a nossa disposição? Primeiro ponto é obedecer o chamado e o mandato, né? Jesus deixou bem claro cumprir a grande comissão, né, de proclamar o evangelho, fazendo discípulo de todas as nações, que são etnias, né? Primeiro ponto, quando a gente faz discípulo, a gente traz a salvação, a gente traz a reconciliação e a gente traz a transformação dessas pessoas. E isso é imbuído o grande amor de Deus, né? E também testemunhar, dar testemunho do Senhor Jesus Cristo, o qual ele falou lá em Atos 1:8, né? Deixa bem claro que a gente somos testemunha, levar a salvação para todos os povos, saber que Cristo morreu por todos. E Paulo escrevendo a Coríntios, capítulo 15, versículo 3 e 4, deixou bem claro que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, é levar esse anúncio, anunciar o reino de Deus, para que esse evangelho ele seja reconciliado através da paz. E através da paz, tornar o nome de Jesus conhecido. Então, só esse nome, que é sobre todo nome, de glória em glória entre as nações, o qual está escrito lá no Salmo 96, versículo 3, e tornar o evangelho acessível a todos. Então, o primeiro ponto é a minha disposição para pregar. Eu que me tornei uma nova criatura, agora eu tenho a obrigação de levar também essa mensagem de amor, essa mensagem de paz a todos aqueles que estão a perecer. Como já foi falado, nenhum homem é justificado diante das suas obras, então todos já foram condenados, mas através disso veio o lavar da salvação, né? E lá em João 3,16 deixou bem claro que Deus amou o mundo de tal maneira. E nessa ordem de pregar o evangelho, ele não distingue povos, né? Deixou bem claro que era todos. E não precisa do evangelho para que Jesus volte, de maneira nenhuma. Devemos pregar o evangelho para que aqueles povos que estejam sendo perseguidos, que estão sendo massacrados, ele conheça o amor, conheça a reconciliação e reconheça a salvação. Isso. Meus irmãos, aqui no tópico 2.1, o comentarista faz a pergunta: qual é a nossa disposição de pregar o evangelho, né, para todas as pessoas? E diz: como está a nossa disposição em levar o evangelho a todo mundo? E aqui ele coloca uma pergunta baseada aqui em Mateus 24:14, dizendo: você sabia que a vinda do Senhor Jesus tem a ver com a execução dessa ordenança? Porque Mateus 24:14 diz que este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunha a todas as gentes, então virá o fim. E algumas pessoas interpretam, que é o caso do comentarista dessa lição, né, que o fim aí seria o arrebatamento da igreja e que a volta de Jesus não é iminente e que a volta de Jesus, o arrebatamento da igreja só aconteceria se a gente pregasse o evangelho a todas as pessoas, todo mundo ouvisse o evangelho. Esse tipo de interpretação, ela é minoritária dentro da Assembleia de Deus, por exemplo, entre os teólogos pentecostais, quando o fim aí de Mateus 24:14 não é o arrebatamento da igreja, o fim ou o término da dispensação da graça. Então, eu acredito que o comentarista se equivocou nisso aqui. A volta de Jesus para arrebatar a igreja não está atrelada a essa questão da igreja pregar o evangelho a todos os lugares, a todas as pessoas. Pregar o evangelho a toda criatura é uma ordem, sim, da igreja, é uma ordenança da igreja, mas o arrebatamento da igreja é iminente.
todo dia nascem milhões de pessoas no mundo, todo dia nascem milhões de pessoas do mundo. Então, nunca 100% de todos os indivíduos do planeta Terra vai ouvir o Evangelho. Então, é importante que a gente esclareça aí que Mateus 24:14, o fim aí não é o fim da dispensação da graça com o arrebatamento da igreja. Bom, tem Somente aqui... uma etapa, né, pastor Fábio? Oi? O arrebatamento é somente uma etapa, o início de uma etapa. Isso, o arrebatamento da igreja é um evento desencadeador aí que vai abrir caminho para o período tribulacional de 7 anos, com todas as suas características, e depois tem muitos eventos escatológicos aí. Ele faz uma pergunta aqui interessante: temos formado obreiros suficientes para cumprir a grande comissão? E os jovens crentes, eles enxergam a grande urgência deste trabalho? Infelizmente, irmãos, tem muitas igrejas que não estão preocupadas com as missões transculturais, só querem saber de evangelizar a sua cidade, não quer saber de missões transculturais, não quer perder tempo nem investir recursos nisso, e algumas também acham que não precisa. Ora, se a igreja não tiver uma consciência clara de que o mundo está perdido, de que as pessoas estão no mundo sem Deus, sem paz e sem salvação, e caminhando para o inferno, e que a única forma delas se salvarem é crendo em Jesus Cristo, através da pregação do Evangelho, então a gente nunca vai fazer missões. Então, fazer missões não é abrir uma filial da nossa igreja em outro lugar. Então, temos que ter esse senso de urgência e aprender com Jesus, que em João 4, 34, 35, Jesus disse: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Jesus tinha um senso de responsabilidade, de dever muito grande em fazer a obra para a qual o Pai o tinha designado. Ele disse: vocês não dizem daqui a 4 meses haverá colheita? Eu lhes digo: abram os olhos e vejam os campos, eles estão maduros para a colheita. Então, Jesus, ele não via essa necessidade para amanhã, para depois, mas ele via a necessidade para hoje, aqui e agora, né? Ele tinha esse senso de urgência. Ele disse: enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima, quando ninguém pode trabalhar. Então, é isso. Professora Conceição, o que é que nós podemos acrescentar mais em relação a essa questão aí do tópico 2.1, desse senso de urgência, do dever que deve existir em cada crente individualmente e da igreja coletivamente em relação à realização da obra missionária transcultural? É sempre nos lembrar, né, daquilo que nós temos conversado durante todo o início desse tema em que nós estamos estudando sobre missões, né? O propósito da igreja é esse. Não é abrir, como o senhor já falou anteriormente, né? Abrir mais igrejas. Não se trata de apenas trazer pessoas para a nossa fé, como alguns às vezes gostam de falar, né? O Evangelho de Cristo é uma nova notícia, é uma notícia sobre a condição de alma do ser humano. E às vezes a gente olha para o mundo e a gente fica triste com as notícias e com o avanço da maldade, o aumento das coisas que acontecem, mas aquilo ali é só um reflexo da situação da condição humana, né? A condição do ser humano é essa. E a igreja, que detém essa missão, detém essa ordenança de Cristo, só ela pode fazer isso. Nenhum outro órgão vai fazer isso, não é o governo, não é ninguém. A igreja, unicamente a igreja é quem detém, né, essa notícia, essa missão de comunicar às pessoas: olha, existe uma condição, uma realidade. Você está na iminência de viver uma eternidade separada de Deus, e para isso, né, precisa reconhecer a Cristo como Senhor e Salvador. E aí a igreja vai pensar nas mais diversas formas de evangelismo, nas mais diversas formas de despertar
nos jovens o dom, o amor, o interesse de pensar nas etnias, de pensar naqueles povos que ainda não ouviram a Cristo, de forma que esse amor pelas almas seja despertado e unido à consciência, à questão da obediência à ordenança do Senhor Jesus. Isso, meus irmãos, realizar a obra missionária é participar da missão de Deus aqui no mundo. É um privilégio para todo crente, para toda igreja, fazer parte desse projeto missionário, e, além disso, também é uma obrigação. Aqui na página 90 da nossa lição, contém em destaque uma frase aqui do nosso comentarista dizendo o seguinte: se a igreja não atender ao apelo divino da grande comissão, se houver omissão por parte de seus líderes, e se os crentes não se dispuserem a ir ao campo, e se o mundo não receber o evangelho nesta dispensação da graça, haverá um duro juízo contra os negligentes. Então, há não somente um privilégio, mas também uma responsabilidade, né, da igreja. Jesus, ele manda, ele ordena, né, que a igreja vá e pregue o evangelho. Inclusive, no texto áureo da nossa lição, 1 aos Coríntios, capítulo 9, versículo 16, Paulo, ele sentia isso como uma obrigação também. É claro que não podemos fazer as coisas só por obrigação, temos que ter amor por aquilo que fazemos, consciência do dever, então temos que ser movidos de íntima compaixão, mas também os privilégios são atrelados a responsabilidades. Paulo diz em 1 Coríntios 9,16: porque se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação. Essa expressão de Paulo, já entrando aí, professor Joseone, no tópico 2.2, né? Pois me é imposta essa obrigação, e ai de mim se não anunciar o evangelho, né? Então, ele sentia-se obrigado por Cristo a realizar a obra de evangelização. Professor Joseone, que implicações tem aí dessa frase, conforme o tópico 2.2 da nossa lição, pois me é imposta essa obrigação? Primeiro ponto que é imposta a obrigação é levar o amor de Cristo, né? O autor dá duas posições aqui, a obrigação e a punição. Então, eu vejo como ele coloca o evangelho como um tesouro, que é um tesouro de um valor inestimável, que deve ser compartilhado e não deve estar escondido, né? E ele fala de uma punição aqui que, se não fizer, vai ter uma recusa, né? E quando a gente lê 2 Coríntios 5:10, quando nós vamos participar do tribunal de Cristo, ele fala que nós vamos receber aquilo que fizemos ou não, né? O bem ou o mal. O mal moral é deixar justamente de fazer esta obrigação que é imposta. Mas a missão, ela é global, mas também ela é de responsabilidade da igreja local, né? Então, é a igreja local que tem que propiciar essa missão. Porque é na igreja local que os cristãos, eles são discipulados, aí ele já começa a impor essa obrigação de anunciar o evangelho, de levar o amor de Deus. Então, se eles são discipulados, eles são totalmente equipados para o serviço, e servir justamente evangelizando. E é também na igreja local que o evangelho é compartilhado na vizinhança, seja lá o local, mas que envolve toda uma estratégia, todo um cumprimento dessa obrigação. E é interessante que, quando ele diz que ai de mim se não anunciar o evangelho, esse ai que ele usa, a gente vê em várias passagens bíblicas, esse ai ele não tem uma conotação boa, mas ele mostra justamente isso. Se ele deixasse de anunciar, de falar do amor de Deus, como seria? O que seria dele? De deixar de levar essa paz, de levar esse amor, de proclamar o evangelho, de fazer aquele mandato que o Senhor ele nos deu, testemunhar o empoderamento do Espírito Santo. Então, ele deixou bem claro: nós vamos receber um poder, esse poder nós vamos receber o dunamis, né? Aquela habilidade, aquele amor de proclamar e propiciar o evangelho. Então, eu vejo dessa forma
como um tesouro que não deve ser escondido, mas que deve ser compartilhado. Ok, meus irmãos, Cristo nos ordenou que pregássemos o Evangelho, que a igreja realizasse a obra missionária, pregando o Evangelho a toda criatura. Temos esta obrigação e é importante sermos servos bons e fiéis, de recebermos a aprovação de Deus. Nos Evangelhos, Jesus fala de várias parábolas a respeito da importância que nós temos de trabalhar com os talentos que recebemos de Deus, de sermos servos fiéis e prudentes que realizam a obra, realiza o mandado, que obedece ao mandado do seu Senhor, que é do nosso Senhor, que é Cristo. E eu acho interessante quando Paulo diz lá em 1 Coríntios 9,16, ai de mim se não pregar o evangelho, pois me é imposta essa obrigação. E a gente vê o quanto Paulo se esforçou e fez de tudo para cumprir essa obrigação. É importante que a gente chame a atenção dos nossos alunos nesta lição, de que pregar o evangelho não é somente uma coisa legal, bonita, interessante, mas é uma tarefa obrigatória, é uma imposição, é uma obrigação. E Paulo fez de tudo para cumprir isso. 1 Coríntios 9:19 em diante, ele diz: porque sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Para com os judeus, fiz-me como judeu, a fim de ganhar os judeus. Para os que vivem sob o regime da lei, como se eu mesmo assim vivesse, para ganhar os que vivem debaixo da lei, embora eu não esteja debaixo da lei. Aos sem lei, como se eu mesmo fosse, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Fiz-me fraco para com os fracos, a fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, a fim de, por todos os modos, salvar alguns. Tudo faço por causa do Evangelho, para ser também participante dele. Então, nós observamos aí que o apóstolo Paulo fazia de tudo, fez de tudo para poder cumprir essa responsabilidade e essa obrigação. Meus irmãos, já estamos caminhando para a conclusão da nossa lição de hoje. É uma lição que tem apenas 2 tópicos, cada tópico com 2 subtópicos. Professora Assunção, suas conclusões, suas considerações finais. Nós agradecemos, né, a Deus por mais essa lição, que cada professor e cada aluno persevere, né, nessa missão. Na verdade, esse tema foi justamente pensado para que cada crente se sinta responsável, né, por esse trabalho de evangelização, de transmissão daquilo que o Senhor Jesus nos deixou, né, e que ela possa aí solidificar em nosso coração e a gente nunca esquecer. É um desafio ser cristão, tanto lá fora, como também no entorno onde a gente está, é um desafio, né, e nós temos aí uma grande responsabilidade, que é testemunhar a respeito do Evangelho de Jesus. Logicamente, cada lugar com suas dificuldades, mas cada cristão está diretamente implicado ali no seu meio, aonde ele está, de ser uma testemunha de Jesus, e precisa estar disposto para sofrer aí pelo Evangelho de Jesus. Muitas vezes, dependendo do lugar, só em ele dizer que é uma testemunha de Jesus, ele já vai estar ali sofrendo aí pelo Evangelho, né? Porque a recepção em torno pode não ser muito amigável. Então, cada cristão precisa aí se sentir responsável, né? Precisa se sentir aí um mensageiro desse Evangelho do Senhor Jesus. Então, é isso, que cada aluno possa aí receber também essa responsabilidade no seu coração e na sua mente. Isso mesmo, nós, como sal da terra e luz do mundo, vamos viver neste mundo influenciando no nosso círculo de convivência as pessoas que convivem conosco. E Jesus disse, né, para que elas vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Mas
a Bíblia diz que a gente não deve evangelizar somente pelo nosso testemunho, mas também com a boca, proclamação, querigma, abrir a boca e pregar o evangelho. Professor Joseone, suas considerações finais. Eu concluo que o propósito de missões é ganhar almas, né? Então, isso significa compartilhar o evangelho às pessoas que ainda não conhecem a Cristo e que possam experimentar a salvação que é a vida eterna. Amém, meus irmãos. Então, concluindo a nossa lição de hoje, há um propósito divino quanto a proclamar a mensagem de salvação ao pecador e não podemos desviar 1 milímetro desse santo propósito. De fato, evangelizar não é uma opção. Paulo disse, pois me é imposta essa obrigação, né? Então, é uma imposição divina, como resultado do que o Senhor Jesus fez em nossas vidas por intermédio do Espírito Santo. Portanto, preguemos a boa notícia, o evangelho, as boas novas de salvação para todo pecador e em qualquer lugar em que ele se encontrar. Então, este é o sublime propósito da igreja. E lembre-se, toda criatura tem direito de ouvir o evangelho e a igreja tem o dever de pregar o evangelho a toda a criatura. Meus irmãos, chegamos assim ao final de mais um programa EBD em Síntese Podcast, o último programa desta equipe 3 aqui de Mossoró, deste ano de 2023. Nós, muito em breve, estaremos já gravando lição. O próximo programa gravaremos já do novo trimestre da Escola Bíblica Dominical. E agradecemos a Deus por esta oportunidade e agradecemos a você que ao longo deste ano nos acompanhou aqui no programa EBD em Síntese Podcast. Lembre-se, este programa e nenhum outro substitui a aula presencial na qual participamos lá na nossa classe da Escola Bíblica Dominical. Muito obrigado, professor Joseone, muito obrigado, professora Seição, pela participação. Amém. A paz do Senhor para vocês, Feliz Natal e um ano novo muito abençoado para você e seus familiares. Amém. Amém, a paz do Senhor. Amém. Paz do Senhor para todos.